Olá, meus queridos! Sejam bem-vindos a mais um episódio da série Relacionamentos. No episódio anterior, nós falamos das pessoas que deixam marcas nas nossas vidas, daquelas ao quais nós nunca conseguimos nos esquecer delas. E hoje vamos continuar falando, mas levando o assunto falando de dentro da nossa casa. E vou começar falando uma pergunta. Qual tipo de história você quer que os seus filhos contem para os seus netos sobre vocês, sobre os pais deles? Já imaginou esse momento? Daqui a 30 anos, os seus filhos já vão ser adultos. Eles vão ter a própria família. Imagina eles sentados à mesa, fazendo uma refeição com seus netos. E um deles pergunta assim: Mãe, pai, como eram os nossos avós? Você já parou para fazer essa reflexão? Talvez eles digam: meus pais sempre tiveram tempo para nós. Nossa casa era um lugar de paz. O meu pai sempre me ensinou a amar a Deus. A minha mãe sempre me fez me sentir amado. Mas também eu sei que existe pessoas que digam assim: Jéssica, eu não vivi isso. Talvez você tenha crescido em uma casa onde havia gritos, falta de diálogo, falta de abraço, falta de demonstração de amor. Talvez você tenha crescido ouvindo palavras que feriram você profundamente, o seu coração. E eu quero dizer uma coisa muito importante aqui. Nós não escolhemos a família em que nós nascemos. Nós simplesmente nascemos nela, ok? Mas chega um momento da nossa vida que Deus coloca uma responsabilidade nas nossas mãos. E essa responsabilidade é decidir qual tipo de relacionamento nós vamos construir dentro da nossa casa com as pessoas que mais amamos. Porque toda família deixa uma herança. E aqui eu quero deixar bem claro que essa herança eu não estou falando de dinheiro. E não estou falando de bens materiais. Eu estou falando de uma herança profunda que se chama herança emocional. Existem famílias que deixam como herança para os seus filhos e netos respeito, carinho, diálogo, perdão, amor, compreensão. E essas são as heranças que precisam continuar. E leve essas para dentro da sua casa. Mas sabemos também que existe outras, brigas constantes, palavras duras, indiferença, ausência, frieza, falta de perdão. Se isso que você viveu é exatamente essas últimas que eu disse, eu quero dizer para você que não precisa ser assim. Não porque você é forte, mas porque Deus pode transformar a maneira como você se relaciona com as pessoas dentro da sua casa. O seu passado explica muitas coisas, mas ele não precisa decidir o futuro da sua família. Quando Deus restaura uma pessoa, ele também começa a restaurar as próximas gerações daquela vida. E é aqui que eu quero conversar com cada pessoa que está me assistindo agora. Se você ainda é solteiro, eu te pergunto, que tipo de família você sonha em construir? Quais os valores que você quer levar para dentro da sua casa? Se você namora, tá noivo, tá pensando em construir uma família, eu te pergunto, o seu relacionamento hoje tá preparando o futuro que você tá querendo levar para dentro do seu lar? Vocês estão construindo uma base sólida de amor, respeito, diálogo e fé? E você que já é casado, como está o relacionamento dentro da sua casa? Vocês conversam, você e a sua esposa, você e seu esposo? Existe diálogo dentro da sua casa? Vocês oram juntos? Vocês têm os mesmos sonhos? Vocês têm compartilhado as mesmas dores? Um tem apoiado o outro?
Um tem consolado o outro nos dias difíceis? Tem sido o apoio que o outro precisa? E se você já é mãe e já é pai, aqui eu pergunto para você mais uma vez: quais lembranças você tem construído com seus filhos? Porque nesses 10 anos de departamento infantil, liderando grupo de crianças, eu tenho visto cada dia mais crianças que sentem a falta da mãe e do pai. Que tipo de memória vocês estão criando com seus filhos? E eu quero frisar aqui que não importa qual seja, a maioria delas não custa dinheiro. O seu filho talvez vai esquecer o brinquedo caro que você deu para ele, mas ele nunca vai esquecer de quando ele se sentia visto por você, de todas as vezes que você sentou do lado dele, conversou com ele, brincou com ele, olhou nos olhos dele. Talvez ele não vai lembrar do modelo do carro que você dirige hoje, mas ele sempre vai se lembrar das conversas, do tempo de qualidade que o pai e a mãe teve com ele em todo esse tempo. Talvez ele não se lembre de tudo que você comprou para ele, mas ele sempre vai se lembrar do amor, a segurança, o acolhimento, dos tempos de qualidade que vocês tiveram juntos. A maior herança que podemos deixar para os nossos filhos. E quando eu falo os nossos, eu já estou me incluindo. Porque eu ainda não sou mãe, mas em nome de Jesus logo é você. Eu já sou, só falta o milagre. Então a maior herança que você pode deixar para o seu filho hoje é a forma como você ama ele. É a forma como você conversa, como você perdoa, como você corrige o seu filho. Como fazemos a nossa família se sentir amada? Você está fazendo o seu filho se sentir amado? Porque estar do lado, mexendo no celular, não é estar perto. Lembra disso. E aqui me faz lembrar de uma história na Bíblia de José. José cresceu dentro de uma família marcada por favoritismo, inveja e rejeição. Vendido pelos próprios irmãos como escravo, passou por injustiças que poderiam endurecer completamente o seu coração, e ele estaria certo por isso. Mas José fez uma escolha. Ele não permitiu que as dores do seu passado definissem a família que ele construiu, que ele ia construir no futuro. José escolhe perdão. José escolhe amar os seus irmãos. José escolhe permanecer fiel a Deus em todas as fases da sua vida. E ele escreve uma história diferente para sua casa e para os seus filhos. Talvez seja exatamente isso que Deus esteja convidando você hoje a fazer. Não importa como foi a sua infância. Não importa quais relacionamentos marcaram a sua história. Hoje você pode decidir que algumas delas não vão mais continuar dentro da sua casa. Mas outras não vão continuar em você. Elas vão terminar em você. Que o amor comece em você hoje. O diálogo, o perdão. Que a presença de Deus seja o alicerce da sua casa. Porque ninguém precisa decidir que a dor não continuará viajando de geração em geração. O poder está nas suas mãos. Até quando você vai compartilhar a dor para sua casa? Leve amor, leve perdão, leve diálogo. Leve tempo de qualidade com a sua esposa, com seus filhos. E talvez Deus esteja chamando você exatamente para você começar a ser a mudança que a tua casa, os seus filhos e a sua esposa, o seu esposo e a sua futura geração precisa ter. Então, eu termino o vídeo voltando à pergunta do início. Que tipo de histórias os seus filhos contarão sobre vocês? Se o seu filho fosse falar de você para alguém hoje, que tipo de história, que tipo de lembrança você acha que ele vai contar?
Você não consegue mudar o que você fez de hoje para trás. Já foi, passou. Mas você consegue transformar de hoje para frente. Seja a mudança que a sua casa precisa. Seja a transformação que a sua família precisa. Os seus filhos precisam se sentir amados, protegidos. E principalmente precisam se sentir vistos. Tem muita criança que tem o pai e a mãe dentro de casa e cada dia se sentem mais sozinhos. Tem uma pesquisa que fala que hoje, com a tecnologia e a distração, sabe qual o tempo que os pais estão tendo tempo de qualidade com seus filhos? 15 minutos, gente. 15 minutos por dia seus pais estão tendo tempo de qualidade. 24 horas cada pai e cada mãe tem. E eles estão gastando com seus filhos 15 minutos. Porque estar do lado, mexendo no celular ou fazendo qualquer outra coisa, não é estar junto, fazendo tempo de qualidade. Então, que você possa olhar nos olhos dos seus filhos. Que vocês possam fazer tarefa de casa juntos. Que vocês possam conversar, fazer algo junto, tempo de qualidade. E aqui, quando eu pergunto para você que tipo de história você quer que o seu filho fale sobre você, aqui eu vou responder o que eu quero que os meus filhos falem sobre mim e meu esposo. Sobre a nossa casa. Eu espero que meus filhos digam para os meus netos: os meus pais não eram perfeitos. Eles erraram muitas vezes e também pediram perdão para o outro. Eles erraram com nós e pediram perdão para nós. Eles aprenderam com cada erro. Dentro da nossa casa nunca faltou amor, acolhimento. Dentro da nossa casa nunca faltou oração. Hoje eu e o Rubens, cada dia mais a gente busca em Deus ter uma casa cheia da presença de Deus e de oração. Para que quando vir os nossos filhos, eles vejam em nós um pai e uma mãe de oração, cheio da presença de Deus, que acolhe, que dá amor, que tem tempo de qualidade. Essa é a herança que eu quero deixar para os meus filhos e netos. E eu desejo de todo o meu coração que essa também seja a herança que você vai deixar para a sua família. Porque essa é a herança que permanece. Essa é a herança que transforma gerações. É a herança que Deus deseja construir através de mim e através de você, dentro da sua casa, dentro da sua família. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus restaure os relacionamentos dentro do seu lar, para com seu parceiro, para com seus filhos. E que as nossas próximas gerações contem uma história diferente, porque vocês e porque nós decidimos começar hoje a mudança e a transformação que nós queremos no nosso lar e queremos na nossa família de hoje em diante. Esse foi o segundo episódio da série Relacionamentos. E todo sábado nasce aqui um novo episódio às 17 horas. E eu espero você no próximo episódio. Um grande abraço.